Tá, vamos seguindo aqui, então. Então, meu perímetro. Eu tenho um raio de 4. Raio de 4 é boa, né? Eu tenho um raio igual a 4. Vamos por aqui. Um raio igual a 4. Eu tenho 15, ou seja, eu tenho a porção reta seria 11 milímetros. Tá? Mas eu tenho esses 3 milímetros que eu já cortei antes, com o oblongo. Então, 11 menos 3 daria 8 milímetros. Então, 8 milímetros. Isso do lado de cá, mais 8 milímetros do lado de lá. São as porções. Mais os 25 milímetros aqui embaixo, a porção reta. Tá? E aqui eu tenho 25 menos 4 do lado de cá, 21. Menos 4 do lado de cá, acho que vai dar 17, né? Nessa porção aqui, 17 milímetros. Menos os 5 milímetros. Tá, então aqui, vou botar aqui assim, ó. Mas tá certinho isso. 5, 5, 5. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. 25. Eu tenho 4 milímetros em curva, então eu tenho uma porção reta, certo? Essa porção reta, ela vai valer 12,5, poderia pensar por assim, menos 2,5 do... Né? Um raio é 5, então aqui tem mais 5. Então, 12,5, raio é 5, então aqui eu tenho o diâmetro. Ah, é verdade. Bom, assim, menos 4, 21, menos 4, 17, menos 10. Então, vou ter 7 milímetros. Você pegar por aqui, 12,5 menos 4... 12,5 menos 4, menos 5. Isto? 3,5 de cada lado, vezes 2 dá 7 milímetros. É isso aí. Então, essa porção reta aqui tem o 3,5 milímetros. Tá? Então, aqui eu somei todas as porções retas. Foi e foi. Mais as porções curvas. Então, eu tenho 2 raios, tá, de 90 graus. Então, isso forma meio círculo. Então, vai ser, o perímetro do círculo é 2πr, o perímetro de meio círculo vai ser π vezes o raio 4, mais π vezes o raio 5, tá? Nessa porção central aqui. Então, aqui eu tenho a fórmula do perímetro. 8, que seria essa porção reta do lado de cá, 25 a porção reta do lado de embaixo, 7 seria essa riscadinha aqui, π vezes 4 seria esse quarto de círculo mais esse quarto de círculo, ou seja, meio círculo. O perímetro do círculo é 2πr, meio círculo vai ser πr, tá? E aqui no meio círculo, πr também. Tá? Vamos calcular quanto que fica esse perímetro, então. Vou compartilhar a calculadora com vocês. Então, 8, 8, 16, mais 25, mais 7, dá 48, mais 3,14 vezes 4, 60, mais 14 vezes 5, 76,26 milímetros. E aí a força de corte, vai ser o fator do punção vezes o perímetro vezes S vezes o KS, ou seja,
1, porque eu estou com o corte reto, 76,26 o perímetro, 0,95 a espessura, 0,8 vezes 35 o meu KS. Voltamos para a calculadora. 76,26 vezes 0,95 vezes 0,8 vezes 35. Para subiu a força. 2.028,5 quilogramas. Tá? Se eu quisesse calcular a total, branco, força de corte total é força de corte do primeiro mais força de corte do segundo mais força de corte do terceiro, ou seja, vou deixar a calculadora aberta, também ficaria mais fácil, né? No primeiro aqui eu tive 350,8, mais no segundo 577,5, isso aqui nos dois punções, mais 2.028,5. Isso aí. Total de 2.957, vai, quilograma força. Né? Por 200 gramas a gente vai... Fazendo um, não sendo possível, já chega, tem que fazer em todos, será? 3 toneladas. De força de corte. Na prática, a gente dimensiona para 3 toneladas, tá? Mas a gente, na hora de projeto, construção da matriz, ou até mesmo na hora de manutenção, enfim, tem que tomar um certo cuidado para não deixar os 3 punções do mesmo composto. Tá? Porque aí você vai ter essa força junto com essa força junto com essa força. Então, se você conseguir diluir essa força ao longo da tua prensa, né, variando os comprimentos das punções, é mais indicado. Tá? Não sei se nesse caso aqui, porque tem uma força muito grande que é a do contorno, né, então poderia, sei lá, ter aqui uma altura e nos 4 punções aqui uma outra altura, certo? Isso também gera esforços na tua máquina, né? Tua chapa vai torcer, né? Porque vai receber um esforço numa porção e não na outra porção. Não é uma regra geral, tá? Mas é uma recomendação aí e pode ser avaliada, tá? Tranquilo. Então a gente já tem a força, já sabe qual a capacidade de máquina. A gente poderia calcular, tá? Mas aqui a minha geometria ela é meio danada para fazer isso na mão. A posição central. A posição central da espiga. De cara, eu já digo que está nesse eixo aqui, ó, porque a peça é simétrica. Tá? Sempre que tiver 2 eixos de simetria, aqui na minha ferramenta não vai existir 2 eixos de simetria, né? Mas a minha espiga, a minha força central vai estar mais ou menos nessa região. Tá? Aqui, como eu tenho esse quadrado grande, que esse punção grande, uma força de 2 toneladas, é mais provável que a espiga fique perto, certo, do centroide deste contorno, desta linha. Próximo ao centroide dessa linha. Então, é isso que essa formulazinha nos indica. Tá? Então, não precisei calcular em X, por exemplo, poderia calcular só em Y, né? Considerando X no sentido esse aqui e Y esse aqui. Né? E lembrando que eu não vou pegar em relação, à peça, eu vou pegar em relação à ferramenta. Tá? Não faz sentido eu pegar em relação à peça, menos que seja um corte global, né? Nem esse aqui. Mas aqui depende de onde está a posição do meu punção, né? Da minha ferramenta. Bom, dimensionamento do punção. Então, qual é a tensão que está sendo submetida no meu punção, certo? Tensão é força sobre área.
Aqui no nosso caso, eu tive a força de, primeiro passo aqui, primeiro estágio, 174 quilogramas, tá? Tenho 175,4 quilogramas. Eu vou dividir pela área, tá? Então, dividido, eu vou até abrir um parênteses aqui para ficar mais fácil, 3,14. O diâmetro é 3 milímetros, tá? Eu faço vezes 3 vezes 0,25, que seria a área do... Vamos usar essa formulazinha aqui. Quanto que deu para mim, então? Ih, tá tranquilo, né? 24,8. Como tem uma espessura pequena aí. Tensão é força sobre área. Vamos recalcular isso aí também. 3,14 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 0,25. Então, daria 175,4. Ah, não, mas isso é quilograma força. Dividido por 7,065 milímetros. Atenção. Dividida por 175,4 de inverso. Do inverso? Inverso. 24,8 quilograma força por milímetro quadrado. Se eu quiser saber em megapascal, multiplica pela gravidade. Aí. 243,55 megapascal. Tá? Então, cadê aqui? Perdi aqui. Tá, então, o coeficiente de segurança indicado é 3 a 5. Então, me deu para mim 243. Vamos multiplicar isso aqui por 5 vezes 5. 1.200. Tensão admissível. 5 vezes esse cara, 1.217,7 megapascal. Tá? O que isso significa? Significa para eu ter uma segurança de 5, certo? Uma segurança de 5, tá? Que seria uma ferramenta bem robusta. E eu preciso de um material, que tenha uma tensão, certo? Uma tensão de resistência, seja o escoamento, seja a fadiga, depende como eu quero dimensionar, de 1.220 megapascal. Vamos lá. 1.210 daria um coeficiente um pouquinho menor do que. Então, já não é qualquer material que tem essas propriedades. Não é qualquer material, tem que ter um material específico para corte, né? Temperado, revenido, certo? Toda essa ideia. Mas aqui a gente dá uma atenção aí para você sair, você ter como base. Tá? Eu vou usar o reverso da folha, eu sei que está meio rabiscado, mas eu estou fazendo uma economia aí. Então, eu já sei mais ou menos, tá? Já sei mais ou menos qual material eu posso utilizar. Eu tinha, vou procurar na hora do intervalo, uma tabelinha, acho que está lá dentro no meu escritório, de materiais para ferramentas. Eu vou ver se eu tenho lá, e a gente vai achar o material e calcular de novo esse coeficiente de segurança baseado no nosso material desejado. Tá? Flambagem, carregamento crítico. Tá? O que é carregamento crítico? É qual a força, tá? Qual é a força que minha agulha vai começar a dobrar. Assumindo que essa agulha tem um diâmetro tal. Né? Tal I do diâmetro da agulha. Então, assumindo que essa agulha vai ter o diâmetro de 3 milímetros, tá? Flambagem. Sendo o diâmetro igual a 3 milímetros, o I, para uma seção circular, você tem que olhar na tabela, é π d na quarta sobre 64. Tá? Eu sei de cabeça, vocês têm que olhar na tabelinha lá para ter essa noção. O módulo de elasticidade, esse é um aço temperado revenido, ele vai dar no mínimo 210 mil megapascal ou 210 gigapascal. Tá? E o L do meu
o L do meu punção, certo? Enfim, não sei. Depende, vou ter que pegar na ferramenta. Tá? Mas essa forma a gente pode utilizar ela para determinar qual é o maior comprimento da minha agulha. Qual é o maior comprimento dessa agulha aqui, ó? Que ela está compridona, certo? Será que ela não vai flambar? Ah, tá aqui a fórmula do... Tá. Aqui está em raio, eu pego em diâmetro. Será que não vai flambar? Certo? Então a gente faz análise em cima da fórmula de Euler, que é essa mais simplesinha aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o carregamento crítico pela força e vou encontrar, tá, qual que é o maior L possível, certo? Eu não vou usar nenhum coeficiente de segurança a princípio, mas a gente não faz isso como engenheiro, a gente sempre considera um fator de segurança. Tá? Mas eu, para fins didáticos, não vou considerar. Então, eu vou ter P crítico igual I ao quadrado e I sobre L ao quadrado. Vou isolar. L ao quadrado é igual a π ao quadrado e I sobre P crítico. Então, o meu L vai ser raiz quadrada, ou π raiz quadrada, e, já posso até botar meu I aqui, π d na quarta sobre 64 P crítico. Se quisesse tirar o D também da raiz, π vezes d ao quadrado, qual que é a raiz de 64? É 8? Deu um branco aqui. Raiz quadrada, 8. Sobre 8, né? Raiz quadrada. Opa, esse π aqui sumiu. Ah, esse π não. Ele é do I. E π sobre P crítico. Vamos calcular. Deixa eu botar os valores. Antes de calcular. Então, π, vou deixar o π ali. O meu diâmetro é 3 ao quadrado sobre 8. Raiz quadrada. O meu E, 210.000. O π, e o carregamento crítico, 170 e... Onde é que está aqui? Nossa, no inverso está falando. 175, só que aqui tem quilogramas. Eu vou converter para newton já também, né? 175,4 vezes 9,81. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. Eu sei que ficou apertadinho aí. 210.000 vezes 3,14 dividido por 175,4 dividido por 9,81. Isso aqui eu quero a raiz quadrada. 19 vezes 9 vezes 3,14, que é o π. Igual. Dividido por 8. 69,1 milímetros. Então, esse aqui seria o comprimento máximo do diâmetro da agulha de 3 milímetros. Tá? Também na vida real a gente tem a agulha, ela tem uma geometria, ela fica delgada só no momento do corte. Então aqui você tem um diâmetro maior, que vai garantir rigidez à flambagem. Tá? Vai garantir rigidez à flambagem. Mas é importante, enfim, avaliar essa questão. Tá? Porém, é de praxe já usar agulhas comerciais, né, compradas, enfim, não fabricar, não projetar elas, né. E a agulha comprada já tem essa verificação, né, já tem um comprimento per diâmetro já adequado para evitar esse tipo de falha. Mas se você for projetar alguma, tem que pensar neste quesito. Ou seja, tá, aqui eu estou sem coeficiente de segurança nenhuma, tá, mas
Se o meu punção for maior do que 69,1 milímetros, ele vai flambar. Então, meu punção não pode ser maior. Se ele tiver que ser maior, eu tenho que optar por uma geometria desse nível aqui, né? Então, um diâmetro maior e você afina para o diâmetro de 3 na hora do corte. Tá? Tá claro isso, pessoal? E aí, assim, a gente dimensiona, tem uma ideia de dimensionamento aí da ferramenta, né? Do processo, enfim, de corte. Tá? Aqui tem um outro exemplo aí, de repente eu deixo para vocês fazerem ali, eu boto uma tarefinha aí, sei lá, vamos ver como a gente vai proceder, certo? Esse exemplo aqui é um pouco diferente, né? Um corte global, acho que eu já falei sobre isso, né? A gente aplica o furo e o recorte na mesma descida, na mesma prensada, certo? E aí, para isso, o furo é a nossa punção, e aqui o corpo da peça é a matriz do furo, certo? E o corpo da peça vira punção para o contorno, e a matriz do contorno está lá na parte de cima da ferramenta. Então, essa aqui parece uma ferramenta invertida, onde a matriz está em cima e a punção está embaixo. Esse tipo de matriz ele é eficiente quando você precisa uma precisão grande, tá, da posição da furação, certo? Sendo que você tem passo, você tem folgas aqui, enfim, essa posição ela pode variar a alguns décimos aí, trabalhar nessa ordem de grandeza, né? Alguns décimos de milímetros. E já aqui você tem uma precisão maior para a furação. Tá? Então era isso, pessoal. De corte, acho que agora a gente já conseguiu abranger quase toda a extensão aí. Faltou essa parte aqui, mas essa parte aqui ela não é difícil, né? Dá para fazer com Excel, dá para fazer bem tranquilo. Só que você tem que ter umas tabelinhas aí para saber o XN, né? Centroide de cada forma geométrica. Ou no CAD, né? No AutoCAD, no SolidWorks, aí você consegue os centroides de forma bem tranquila. Alguma dúvida aqui, pessoal? Passei muito devagar, muito rápido, deu para dormir? Vai para frente. A gente tem ainda aqui 20 minutos nessa apresentação. A gente faz o clássico intervalinho e vai para... Agora eu vi que tem um aqui, vá devagar. Qualquer coisa, grita aí, Wagner. Eu fico de olho aqui nos participantes aqui. Quer que eu volte em alguma parte aí? Manda um chat ali. Agora eu vi que tem um chat aqui. Show. Não tem nada de chat. Beleza. Eu estou pegando o ritmo ainda aqui das figurinhas aí. Depois escreve. Não fica... Não deixa passar. Dobra. Estou só vendo essas figurinhas aqui. Beleza. Dobramentos, pessoal. Então, dobramento é... a gente volta a falar sobre conformação, tá? Ou seja, antes a gente falou sobre KS, sobre cisalhamento, tá? E agora a gente volta a falar sobre conformação. Ou seja, volta a ter encruamento, volta a ter plasticidade, né? Plastificação, enfim. Avaliar a parte plástica, né? Deformação plástica do teu componente, né? Do teu produto, enfim, do teu material, tá? Só que aqui a gente é um processo versátil, processo de dobra, né? E você consegue inúmeras componentes, enfim, com esse tipo de processo. Deixa eu ver se tem algumas figurinhas aqui primeiro para a gente avaliar. Tá? Então aqui essas três primeiras partes, tá? São geometrias, enfim, que você consegue dobrar.
por rolos, tá? Por perfiladeiras. Isso aqui é muito utilizado na construção civil, né? Nas estruturas metálicas, mas também né, em qualquer indústria mecânica aí envolvida. Tá? A gente tem perfis mais complexos de dobra, que é na área de implementos, e a gente não vai entrar a fundo, tá? Mas vocês vão ter um certo embasamento para calcular dobra de tubos e arames. Tá? Dobras de tubos e arames. Eu já fiz força de cálculo de tubos, dá para ter um resultado bem interessante. Tá? Então, a gente não vai ver aqui nessa disciplina, mas vocês vão conseguir ter uma base aí para calcular. E aí, diversas aplicações. Tá? Implementos, a Randon ali, tem peça dobrada, a reviria, né, a área naval, silagem, né, a área de construção civil, área de armazenamento de grãos, tudo isso aqui é dobrado, né? Toda a telha aqui é toda dobrada do silo, né? Todos os perfis dobrados e por aí vai. Então, existem N aplicações, tá? N aplicações para o processo de dobra. Porque quando você realiza uma dobra, não sei se eu falar isso aqui, não. Vamos falar na câmera. Vamos pegar um pesca já. A folha, ela não é um membro estrutural muito útil, tá? Porque ela é uma membrana, certo? Uma membrana. E aí a membrana, ela vai resistir a carregamentos de tração. Tá? Mas quando aplicar um carregamento de compressão, ela se comporta como um cabo, né? Como uma corda. E ela se dobra. Ela flamba sem resistência nenhuma. Agora, a partir do momento que eu utilizo, tá? Uma matéria-prima, vou fazer um U, certo? Utilizo uma matéria-prima dobrada, tá? Fiz um U aqui, fechado, enfim. Ela começa a ter uma força de resistência, certo? Começa a ter uma força de resistência útil para a compressão. Agora olha aqui as abinhas, né? Flambando, né? Dobrando nas abas. Então, quando você tem esse tipo de situação, o que você faz? Você faz uma nova dobra. Faz um enrijecimento. Então, esse processo de dobramento, o que ele permite? O que ele fornece? Ele fornece que você consiga perfis, componentes, certo? Fiz uma terça aqui agora, um enrijecido. Ele permite que você consiga fabricar componentes leves, finos, baratos, portanto, né? E com significativa resistência mecânica. Então, olha, observa que ele continua dobrando na aba livre. Flambando ali da aba livre. Quando eu aplico a compressão. Eu poderia aplicar mais uma dobra de enrijecimento, tá? Não vou fazer isso, só vou vincar mais essas dobras aqui. Ver se tem alguma coisa que eu consigo sustentar aqui em cima. O caderno é muito pesado, um canetão. Será que vai? Com segurança, hein? Então, a dobra permite isso, né? Você utilizar um perfil leve, economizar matéria-prima, certo? E ter um perfil resistente, tá? Resistente. Quando você tem uma folha, você tem um sentido de momento de inércia menor. Quando você começa a aplicar dobras, você tem o aumento, né, desse momento de inércia, enfim. Aqui. Então aqui. Esse perfil aqui foi o que eu dobrei aqui, que está segurando o canetão aí, na câmera. Tá, bem legal. O que eu ia falar mais? Estruturalmente tem outras vantagens. Tá? Tem outras vantagens. Porque quando você dobra, além de você aumentar o momento de inércia da seção, você provoca um encurramento no raio. Tá? E quando você provoca um encurramento, você aumenta a resistência, certo? Então, além
do aumento do momento de inércia, você tem também no material aumento da resistência. Outro fator, chapas finas, elas sofrem mais processos de... para você obter chapa fina, você precisa de mais laminação, tá? Mais operações de laminação. Então, é comum, tá, um material mais fino ser mais resistente. Claro, mais resistente em tensão, não em força, né? Ou seja, um aço, sei lá, 1020, né, com 475, 4 milímetros de espessura, você tem 180 megapascal. O mesmo aço com 2 milímetros de espessura, você consegue, sei lá, 250, né, de resistência, né, só devido ao encruamento do material. Então, usar perfis finos, tá? Usar chapas finas, tu vai utilizar melhor o encruamento, vai usar o encruamento a teu favor, vai ter um produto mais resistente. Só que a chapa fina, ela flamba. Então, você precisa de dobra para enrijecer a chapa fina. Tá? Enrijecer a chapa fina. Bom, eu tenho mais quanto? 9 minutos, tá tranquilo. A gente vai classificar a dobra, tá, em 3 processos. Não, lá quando a gente for calcular quando for calcular a dobra, tá, já vou puxar aqui para o fundo. A gente vai ter essa dobra em L, tá, uma força aqui obrigando a peça a dobrar. A dobra em ferramenta em U, certo? Um punção, né, que vai aplicar 2 dobras ao mesmo tempo, na mesma descida. E a dobra em 3 pontos, que é a mais clássica aí, né, em matriz em V. Tá? Então, essa é a classificação que a gente vai trabalhar. Aqui a dobra seria em L, tá, em U e em V. Tá? Essa aqui é muito utilizada em processos artesanais, tá? Funilaria. Se você for no cara que faz calha, ele vai ter uma dobradeira de mesa oscilante, tá? Às vezes, normalmente manual, tá? Dobra em U é muito utilizada em componentes automotivos, tá? Espessura maior, quando você tem que enrijecer um componente com a espessura maior. Dobra em U, você tem uma matriz, isso dá uma produtividade maior, uma estabilidade no processo. Então, isso eu vejo bastante aí no ramo automotivo. E dobra em V, ela é a mais versátil, né? Aí, qualquer ramo aí você tem dobra em V, inclusive no automotivo também. Tá? Porque você consegue uma variação de ângulo e de posição. Tá? Claro, aqui você também tem uma variação de ângulo e posição, mas na dobra em U você é um pouco mais restrito quanto à questão de ângulo, tá? 90 graus ou coberto, enfim. E posição, essa distância aqui vai sempre ser respeitada do punção. Certo? E já na dobra em U, você tem, em dobra em V, né, ferramental, você tem essa versatilidade. Tá? A gente tem outro processo também de dobra, que é a calandra. A calandra também é considerada um processo de dobramento. Só que com um raio bem maior. Então, ele tem 3 cilindros, certo? Você começa com a chapa plana e vai reduzindo a altura desse cilindro, tá? Conforme você pode fazer isso incremental, né? Incrementando a distância desse cilindro aqui para conformar a peça, tá? Agora que eu vi que eu tô com o áudio cortado aqui, não sei como é que estava o áudio aí. Estava com o volume cortado, agora que eu percebi. Então, isso aí, calandra. Dobra em ferramenta com movimento circular. Tá? Esse aqui também é utilizado, eu já vi isso para... Ouvindo normal tudo aqui. Não, era eu não estava ouvindo vocês. Agora que eu vi. Mesmo que vocês gritassem, não iam me escutar. Isso aqui eu já vi sendo utilizado para arames, para barras, tá? Isso aqui é como se faz mola, né? Se você olhar na internet, lá você vai ver uns vídeos do pessoal fazendo mola com um cilindro. Você fixa aqui, rotaciona, tá? E aí você gera a mola. Mas é possível fazer com qualquer tipo de peça também, com essa geometria. Tá? E aqui você tem dobra lateral, né? Já falei um pouco lá em cima, né? Dobra uma aba só.
E dobra em perfiladeiras, né? Dobra por rolos. Produção de perfis a partir de tiras de chapas. A gente falou um pouco ao passado, a gente falou do sliter, né? Tem uma tira que vem lá do processo de corte, né? Chamada de sliter. Sliter é minhoca, né? Em inglês, enfim. E aí essa tira você aplica incrementos em cada rolo, aumenta um pouquinho o ângulo, tá? E com isso você consegue diversos perfis. Tá? Diversos perfis. Eu consigo abrir aqui. Quando eu abro o YouTube assim, normalmente não me deixa jogar no YouTube depois o vídeo, tá? Ah, isso aqui é... Vou tirar esse áudio aqui. Isso aqui é uma ferramenta de roll forming, uma coisa assim. Ah, aqui, ó. Rola V. Nome legal aí, se falar em público. Então ela garante um maior aspecto superficial. Não falei ainda, mas tudo bem. Então, um método diferente de dobrar aí, né? Com uma aba menor, enfim, tem seus benefícios. Ó, uma aba de 10 milímetros. Coisa que numa dobra em V tu não conseguiria. Uma aba, né, muito pequena. Certo? Um raio maior, ó. Então, a mesma ferramenta consegue tanto um raio grande quanto um raio menor. Isso para peças de alto padrão, né? De alto acabamento superficial. Você consegue ter um acabamento superficial superior aí. Eu queria mostrar o de deve ter um videozinho aqui. Só um segundo aí. De roll forming. Tem uma fábrica chinesa aqui. Ué, cadê? Screen. Tá, então aqui é a peça pronta, certo? A peça pronta. Um pouco lento o vídeo. Aqui a tira. Aqui os rolos. Tá? Passo, passo, passo. Aqui a tira sendo desbobinada. Então esse aqui é o sliter, né? Que veio lá do processo de corte mecânico. Certo? E aí você passa por diversos rolos. Tá? Cada rolo aplica um incremento no ângulo, certo? Até você ter a peça final. E aí lá no final você tem uma faca, né? Esse aqui é um outro tipo de corte, a gente não chegou a ver ele. Corte em faca. Ele tira só, ele cisalha os dois lados do perfil. Tá? Sim, nada, tá tranquilo. Isso aí. Então esse é o tipo de perfiladeira. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, isso aí. De dobra tem isso aí. Dobra, eu acho que é fácil de a gente ver, né? Qualquer um que entrou numa fábrica já viu uma dobradeira, né? É um processo muito presente em qualquer indústria. Tá? Qualquer entrou numa fábrica já viu uma pecinha, uma máquina similar a essa. Aqui então tem a matriz de dobra, certo? É o prisma aqui, cada V num tamanho diferente, certo? Possibilita uma versatilidade maior aí com uma matriz só, né? Um material só. E o punção, certo? Né? Que é não sei o que, lock, alguma coisa lock. E é esse dispositivo aqui que facilita a montagem e desmontagem dos punções ali, né? A movimentação deles e tudo mais, a versatilidade. Tá? Pode ser elétrica, embora Carnier 12 é mais raro de ver isso aqui, né? Elétrico. Normalmente ele é hidráulico. O controle hidráulico de posição também ele é muito